Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, saravá a sua banda, axé. Eu sou o Júlio de Oxóssi, eu sou do rito de Umbanda, a minha vertente é Banto Nuzejo. E salve dia 20 de janeiro, salve São Sebastião, salve Oxóssi, salve todos os caboclos de Umbanda. São Sebastião, Oxóssi, mês de janeiro, os caboclos. Então vamos entender um pouco desse correlacionamento entre esse equilíbrio energético de fé. Eu começo falando sobre São Sebastião e 20 de janeiro. Esse grande soldado, capitão do Império Romano, que foi morto por declarar a sua fé numa época em que custava a própria vida, porque viveu-se dentro de um império romano e o cristianismo era totalmente proibido pelo imperialismo. Então, quem era Sebastião? Sebastião era filho de um militar que servia o Império Romano e que resolveu seguir a carreira militar igual o pai. Mas, em dado momento, ele se converteu também ao cristianismo, defendendo a sua fé em Jesus Cristo. Quando ele foi descoberto pelo imperialismo romano sobre a sua decisão de defender o cristianismo, tentaram de tudo, desde presentes até ameaças ao capitão, esse grande soldado chamado Sebastião, para que ele voltasse em sua decisão. Mas ele foi negado, e esse pedido feito pelo imperialismo romano sendo negado fez com que o império tomasse a dura decisão de executá-lo, de matá-lo. Por quê? Porque nessa época era proibido seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, e quem o fizesse era dado como traição ao império. Então, com isso, Sebastião ele foi despido, amarrado em uma árvore e alvejado por muitas flechas. Árvore essa chamada de pinhão, é o pinhão roxo, como nós conhecemos. Dentro da abertura de nosso rito de Banto Nuzejo, nós saudamos todos os orixás. E dentre os orixás, nós saudamos Oxóssi. E cantamos um ponto justamente que nos faz lembrar esse período. E ele começa assim: Saravá Oxóssi, Oquebambocline. O que puderam lhe fazer foi amarrar de pés e mãos. O que puderam lhe fazer foi amarrar de pés e mãos. Amarrado no tronco da árvore, como o homem do sertão. Amarrado no tronco da árvore, como o homem do sertão. E depois de amarrado, 7 flechas lhe alcançou. E depois de amarrado, 7 flechas lhe alcançou. E o seu pai respondeu lá de Angola: seus irmãos foi quem te amarrou. E o seu pai respondeu lá de Angola: seus irmãos foi quem te amarrou. Oquebambocline. Salve todos os caboclos de Umbanda, salve São Sebastião, salve Oxóssi. Quem são esses irmãos? Foram os próprios soldados que recebiam ordens, que eram subordinados a ele
e que receberam ordem do imperador romano de executá-lo. Bom, passado esse processo, ele sofreu e até que fosse ouvido o último suspiro de Sebastião. O que ninguém contava era que nesse inteirinho passou uma viúva chamada Irene. Essa viúva o levou para sua casa, cuidou de seus ferimentos. E anos mais tarde, essa mulher foi condenada pelo Império Romano por ser cristã e morreu queimada. E Irene foi idolatrada por tanto servir a todos e a sua devoção no cristianismo, em Jesus Cristo, que hoje ela foi canonizada e é chamada Santa Irene. E Santa Irene se comemora, se homenageia no dia 3 de abril. Bom, recuperado desses ataques que Sebastião recebeu, procurou o imperador, então, a fim de pedir o fim a essas perseguições. Só que o imperador não acreditou no que viu. Quando o viu vivo diante de si, clamando para que esse processo parasse. E o seu martírio foi assistido por toda uma Roma, por toda uma multidão, onde agora realmente ele foi devidamente e comprovadamente assassinado. Essa veneração aconteceu ali mesmo. E Sebastião foi canonizado por aclamação popular, tá? Por ser um grande defensor daqueles guerreiros que utilizavam como armas o arco e flecha. Essa é uma parte dessa história. E agora nós vamos do Rio de Janeiro até chegarmos a Oxóssi, na Umbanda dos dias atuais. A história aconteceu na era de 288, mais ou menos, no ano de 288. Porém, logo após o descobrimento do Brasil, Estácio de Sá, em uma vinda para o Brasil, após cumprir a missão de eliminar inimigos franceses que assolavam a região descoberta e impor a paz com os índios, resolveu nomear essa região de São Sebastião do Rio de Janeiro, justamente no dia 20 de janeiro, por ser devoto de São Sebastião. E a palavra rio veio porque ele achava que a Baía de Guanabara era um rio. Mas a história diz que Mendissá logo depois foi obrigado a guerrear com esses franceses e expulsá-los em definitivo do Rio de Janeiro, do Brasil. Com isso, Mendissá observou a região de uma outra forma e resolveu batizar oficialmente de Rio de Janeiro, mudando essa nomeação anterior de Estácio de Sá. Agora, como São Sebastião tornou-se padroeiro do Rio de Janeiro? Bom, nessa guerra que comentei anteriormente, os soldados, quando guerreavam, viram, não foram todos, viram um jovem guerreiro usando a armadura e lutando para expulsar os invasores, e que não fazia parte daqueles combatentes. A partir de então, São Sebastião, a visão em questão, tornou-se padroeiro do Rio de Janeiro. Para entender um pouco melhor, vamos partir agora para quem é Oxóssi. Oxóssi é rei de Queto, é o orixá das matas,
dos animais, do alimento em fartura, prosperidade, da caça. E ele é cultuado no Brasil desde os tempos da escravidão pelos negros que tinham a sua fé nos orixás, mas que encobriam as suas devoções e cultuavam os orixás, sincretizando-os com os santos católicos, para que não sofressem mais nas mãos dos senhores de engenho, sem que perdessem a sua fé. Foi a forma como os negros escravos viram de cultuar os orixás africanos, até então, Oxóssi, Xangô, Yansan, Iemanjá, Oxum, Ogum, enfim, todos eles sincretizando-os com os santos católicos. Devido à façanha de suportar várias flechadas, São Sebastião teve a sua imagem sincretizada ao orixá Oxóssi, que possui a flecha como um dos seus símbolos mais conhecidos, tá? E os caboclos são espíritos de nossos ancestrais que em vidas foram índios, foram eles os primeiros habitantes dessa terra, ou os acaboclados, que apesar de já acostumados com a civilização, ainda mantinham fortemente os seus costumes, como pagelanças, demais rituais, que hoje esses espíritos trabalham na linha de Umbanda, representando Oxóssi, o orixá, que é equivalente a São Sebastião, no processo sincrético que equipara orixás aos santos católicos. Espíritos esses que trabalham nas linhas dos caboclos, assim como caboclo sete flechas, caboclo flecheiro, caboclo pena branca, caboclo tupinambá, caboclo beira-mar e assim sucessivamente. Existe um ponto de caboclo muito bonito que eu gostaria de também cantar para vocês e que nós também cantamos no terreiro nessa época em comemoração a São Sebastião, a Oxóssi e a todos os caboclos de Umbanda. Salve Oxóssi, salve todos os caboclos de Umbanda, o que bambocline. Naquela estrada de areia, aonde a lua clareou, naquela estrada de areia, aonde a lua clareou, todos os caboclos paravam para ver a procissão de São Sebastião. Todos os caboclos paravam para ver a procissão de São Sebastião. O que, caboclo, meu pai Oxóssi é São Sebastião. O que, caboclo, meu pai Oxóssi é São Sebastião. Salve São Sebastião, salve dia 20 de janeiro, salve Oxóssi, salve todos os caboclos de Umbanda. Esse é o primeiro vídeo falando sobre Oxóssi, sobre São Sebastião, sobre os caboclos de Umbanda, de muitos outros que virão. Espero que apreciem e possam retirar um pouco de conhecimento das informações passadas. Umbanda é estudo, Umbanda é conhecimento, Umbanda é cultura, Umbanda é fundamento, Umbanda é fé, é esperança, é caridade. Não é só chegarmos em um terreiro, nos desenvolvermos sem aprendermos. Aprender, sim, com discernimento. É o que é mais importante dentro da nossa linha de Umbanda. Saravá, axé, salve todos os meus irmãos e minhas irmãs de Oxóssi, de caboclo, o que bambocline, o que arô, Oxóssi é caçador. Axé, saravá sua banda.